Olá, para quem não me conhece, eu sou músico violinista da CCB, de quinteto de cordas, orquestra de câmara, enfim, em algumas outras orquestras, né, que eu também participo, algumas como Spala. E falando um pouco dos meus professores, né, eu tive, como muitos aqui vão conhecer, é o Djavan Caetano, Roberto Faria, Paulo Caligoppi, Cláudio Cruz, Matheus Tonetti, dentre tantos outros. E alguns cursos também eu fiz, né, à distância, extras, com professores internacionais também, Augustin Radelich, Pelma, enfim, né? Então eu já deixo a dica aqui também, existem o Emanuele Baldini, existe cursos, playlists que eles colocam muitas das vezes de estudo e é muito válido, é muito bom, né? Por exemplo, o Emanuele Baldini ele tem uma playlist completa dos estudos de Kreutzer, um método excelente. Bom, então agora eu vou falar sobre o tema aqui desse vídeo, que é didática do professor. Eu resolvi gravar esse vídeo porque é muito, muito importante. Eu amo adquirir conhecimento, eu amo evoluir. Isso me traz uma sensação de dever cumprido, de alegria, de prazer, sabe? Eu amo isso. Eu amo tocar violino, para mim o violino é uma extensão minha. O violino e eu somos um só, né? E, e também e ensinar também para mim é muito prazeroso, né? É claro, para aqueles que realmente têm interesse, que você vê que tem ah, aquela apetite, né? Vamos dizer assim, de aprender. Então, a didática ela é fundamental porque eu percebi ao longo desse tempo que eu já tive diversos alunos de aulas particulares e também no GEM, no grupo de ensino musical na igreja. Eu percebo que alguns professores, né, me incluindo, todos nós, a gente precisa evoluir. Não adianta falar assim para o aluno, você tem que fazer isso. Por exemplo, você tem que tocar perto do cavalete, você tem que tocar esse hino aqui mais para o meio, você tem que tocar mais perto do espelho. Então, não basta falar para ele que ele tem que fazer. Tem que falar que ele precisa fazer. Primeiro de tudo, tem que despertar consciência no aluno ou aluna que existe um processo para adquirir conhecimento e evoluir. Então, dentro desse processo, ele precisa ter uma consciência mental e corporal. A consciência corporal é comprovado, né, que ela demora mais. O nosso cérebro ele entende muito rápido. Se eu falar algo aqui para vocês sobre tocar, eu tenho que tocar dessa forma, o cérebro entende. Porém, o nosso corpo, para registrar como deve ser feito, ele demora muito mais tempo. Então é necessário ter repetições e sempre bem orientado, tá? Então tem que explicar para o aluno que ele precisa essa consciência primeiramente, que o processo ele o que fazer é um ponto. Um exemplo, eu quero tocar mais firme, um som de solista. Tá, o que você vai precisar fazer? É isso, 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 isso e isso. Ok. Agora, você vai ter que explicar para ele como ele vai fazer e como ele vai estudar. É muito importante. Vai explicar como ele vai estudar, com quais materiais, aí vem entrar um outro ponto, quais os materiais que serão usados para aquele aluno em específico. Às vezes é necessário também trocar o material, então por isso é bom conhecer o aluno, né? É fundamental. Então, escolheu o material, explicou como fazer, tá certo. Aí, nesse processo que você está explicando como fazer, é muito importante, porque às vezes, né, nós que tocamos há muitos anos, né, eu já estou com 36 anos de idade, eu comecei a aprender violino com 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade. Então, ao longo desses anos, algumas coisas, de tanto a gente ter estudado, se tornam meio que automático, vamos dizer assim.
assim, mas é claro que a gente faz manutenção diária, né? Como eu disse, eu amo violino, então eu sempre vou arrumar um tempo. Eu sempre vou arrumar para estudar umas 3 horas, porque para mim, não seguidas, né? No mínimo 3, 4 horas, porque eu amo, isso faz bem para mim. Eu tocar, estudar, ter um repertório. Então, quando você está explicando como fazer, às vezes o aluno não entende. E então é necessário que nós, professores, tenham um conhecimento, né, profundo, que nós tenhamos um conhecimento profundo daquilo que a gente está querendo ensinar, a gente está querendo, né, multiplicar o conhecimento. Então é necessário, o aluno percebeu que ele não entendeu, às vezes ele vai falar para você, às vezes não, às vezes ele vai ficar com uma cara, ele vai ficar meio com medo, ainda mais se você for um pouco mais sério, isso pode causar um medo nele. Então você tem que deixar ele bem à vontade para ter esse relacionamento. Falar, olha, eu não entendi. E aí você, professor, precisa, né? Eu enxergo como obrigação, nós precisamos explicar de outra forma, para que realmente ele entenda. Então, às vezes, eu já tive alunos que eu tive que explicar a mesma coisa de 4 formas diferentes, né? E o que eu gosto de fazer, né? Aqui é uma grande dica. Eu gosto de dar exemplos, né? Exemplos fazem, eu percebi que fixa muito melhor, né? Então uso exemplos, eu também uso de acordo com a pessoa, né? Então eu sempre procuro conhecer o meu aluno. E quando eu falo conhecer, é saber onde ele mora, né? Ou das coisas que ele gosta. É aos poucos ter vamos dizer assim, um repertório é, do que das coisas ali do que aquele meu aluno gosta. Então, se eu, por exemplo, eu tenho um aluno que é homem, né? Vamos supor que ele tenha 19 anos de idade. É muito provável que ele goste de futebol. Jogou bola ou joga bola. É provável, pode ser que não, mas vamos supor que é uma pessoa que gosta de jogar bola. Eu vou usar um exemplo dentro do ensino. Eu posso usar de um campo de futebol, de uma partida, usar alguma coisa técnica do futebol para fazer ele entender algo que eu estou explicando na música. Então isso é muito válido, vocês podem testar, eu tenho certeza que vai dar certo. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele é jogador de futebol, né? Jogador profissional. Então alguns exemplos eu uso falando do próprio futebol. E quando você fala algo que está na zona de conforto daquele aluno, daquela pessoa ou aluna, a pessoa se sente mais confortável, mais relaxado. Se você também dá um exemplo que não é familiar, vai piorar. Então, se você não sabe também, de repente, o que ele gosta, qual a profissão, então pelo menos use um exemplo do nosso cotidiano, do dia a dia. Então é por isso que eu falo, precisa de uma destreza, uma maestria aí na hora de ensinar, né? Então eu diria que a didática é algo também que a gente nasce com facilidade ou dificuldade. Então, tem professores que ele já têm a facilidade de transmitir o conhecimento. E existem situações que o professor ele tem muito conhecimento, né? Ele toca absurdamente bem, né? Estudou com grandes professores, mas às vezes ele não tem a destreza, a maestria ali de ensinar o aluno com uma boa didática, ou seja, né? De uma forma fácil, em que o aluno consegue compreender e consegue executar. Então, e existem professores do outro lado que às vezes não tem tanto conhecimento quanto aquele ali que estudou muito mais, mas ele tem uma didática muito mais clara, uma forma de transmitir o conhecimento mais simples, uma comunicação que a maioria das pessoas entendem. Então, para esses que têm facilidade, o professor que tem facilidade em ensinar, ou professora, vai ser muito mais fácil em ele evoluir, né? Agora que tem dificuldade em transmitir o conhecimento, o professor também precisa fazer uma autoanálise.
o aluno e o professor. E o professor precisa da autoanálise de saber e se perguntar: eu tenho uma boa didática? Eu realmente explico e o aluno entende? Eu analiso se realmente ele absorveu? Eu presto atenção nas microexpressões faciais do meu aluno? Às vezes ele não falando, mas eu sinto que ele está tenso, ou eu sinto que ele não entendeu, ou eu sinto que ele está desmotivado. Então essas perguntas, elas fazem com que nós tenhamos um sucesso muito maior nesse processo de ensino, nessa jornada, tá bom? Então façam essas reflexões que vão ajudar muito, né? Façam dentro de si próprio essa pergunta. Então a autoanálise é muito importante, a autocrítica de nós mesmos, né? E tenha generosidade consigo mesmo também, não seja severo consigo mesmo, tá bom? E também tenham umas pessoas próximas, né? Se você tiver amigos, é muito bom que também você, de repente, dê aula para 4 amigos seus próximos na música e você pergunta para eles serem sinceros, o que eles acharam da sua didática, da forma que você dá aula. Isso é para quem tem interesse realmente em evoluir. Para a pessoa que fala assim, eu tenho esse conhecimento, eu aprendi assim, eu vou transmitir assim e acabou. Aprendeu, não aprendeu, paciência. Aí não é para você esse vídeo. Mas se o seu interesse é em evoluir, né, cada vez mais, e se você tem uma mentalidade que você vai ser um eterno aluno ou uma eterna aluna, esse vídeo é para você, tá? Para mim, para todos nós. Bom? E se também de repente você não tinha essa mentalidade, esse vídeo também é para você, para que desperte pelo menos uma reflexão. De repente, às vezes você está trilhando um caminho e alguém te fala alguma coisa diferente, você fala, puxa, eu vou refletir sobre isso. Até algumas coisas eu não concordo, mas eu vou refletir. Isso é muito bom, isso é muito saudável. Então, teriam mais muitas coisas para eu falar aqui, mas eu vou encerrar nesse vídeo como uma parte 1, tá? E aí vocês nos comentários, vocês podem dizer aí o que vocês acharam dessa minha didática. Na hora que eu expliquei, da forma que eu expliquei, vocês conseguiram compreender qual é o conteúdo que eu quis transmitir sobre didática do professor, sobre como que funciona o aprendizado do aluno? Isso é pedagogia, né? Existem cursos também sobre isso, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos que estão assistindo, né? Seja ele de qual for a religião. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e que seja um dia abençoado, tá bom? Qualquer dúvida, eu estarei lendo os comentários, esse vídeo ficará salvo e fiquem à vontade para compartilhar com quem vocês veem que tem esse mesmo interesse em comum que a gente. Também vou deixar meu agradecimento a todos que vêm me seguindo, né? Eu tenho prazer, eu amo isso, transmitir conhecimento. Então, agradeço a todos e os que estão me vendo pela primeira vez, olhem lá, eu tenho diversas playlists, diversos vídeos. Se gostar do conteúdo e se sentir à vontade, fica a total liberdade de me seguir ou não, fique à vontade, tá bom? Fique com Deus.